Você achou, diga amém. Se não achou, fala, alguém me ajude. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 12, 31. É a parte B só, mas eu vou ler todo ele. O versículo 31 diz assim: portanto, procurai fervorosamente os melhores dons. E esse era o versículo, a parte que eu queria. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque Tu és o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos levado, nos conduzido para esse caminho. Um caminho, Senhor, mais excelente, Senhor. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações, fazendo-nos entender, fazendo-nos, ó Pai, edificados pela Tua palavra, Senhor. Venha ativar agora um nível de entendimento na vida de cada um. Revela-nos a Tua palavra, Senhor. Que não seja o homem Jonas que esteja falando, mas que seja o Teu Espírito Santo. Eu renuncio, Senhor, a minha inteligência, a minha sabedoria, ao meu conhecimento, para me tornar, Senhor, agora dependente, Senhor, e um instrumento nas Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler ainda numa outra versão, que é a versão amplificada, que diz assim: e no entanto mostrarei a vocês um caminho ainda mais excelente, uma das graças mais preciosas e a mais elevada de todos, o amor altruísta. Escuta, meu irmão e minha irmã, a gente hoje está entrando num mês que fala sobre avivamento. Amém? Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. E a gente não tem como começar num mês desse, falando sobre avivamento, se eu desejo ser avivado. Eu não sei se você deseja, mas eu desejo. Você deseja ser avivado? Levanta a mão assim. Fala assim, eu quero, pastor. Fala assim, eu estou junto contigo nisso aí, pastor, fala. Amém. Então, primeiramente, eu quero falar uma coisa com vocês. Eu quero pedir perdão para vocês. Porque, às vezes, a gente falha, a gente erra. A gente é negligente com algumas coisas. E muitas vezes, graças a Deus, eu estou me corrigindo. Aliás, o Espírito Santo tem me corrigido muito sobre isso. E mudar algumas posturas minhas. Como assim, pastor? O que o senhor está falando? O senhor está vacilando? Sim, vacilei muito. Em ser amigo demais, em ser legal demais, em companheiro demais. E às vezes deixar de ser pastor. E às vezes o pastor precisa ser pastor. Falar, isso está errado, eu não concordo com isso, isso não está legal, isso não é bom, me posicionar. E eu tenho falhado com isso durante um tempo. Um tempo atrás, eu e a pastora, graças a Deus, a gente tem tomado uma posição de se posicionar e falar, não vou fazer mais isso. Irmão, não gostou, eu vou falar para você, me leva a mão, eu vou falar com amor, com maior carinho, eu não gostei disso. Não é legal isso, não é bom isso. A partir de hoje vai ser assim. Amém? Pastor, tu vai ser mal? Não, não vou ser mal. Eu vou ser um cara gentil, legal, mas eu vou ser sincero com você. Porque nós precisamos crescer. E a gente precisa reconhecer em nós as nossas falhas e a nossa limitação. E hoje eu quero falar nessa palavra sobre algo, e isso começa muito sobre isso, sobre a comunhão nos aviva. Escuta, meu irmão, eu não tenho como falar de avivamento se a gente não vive em comunhão. A gente não é uma igreja. Não tem. Claro que o avivamento ele começa em mim, de uma maneira individual, na minha busca, mas a igreja precisa disso. Então, em novembro vai ser uma jornada edificante, eu creio nisso para a nossa vida. Eu não sei se você tem gerado essa expectativa. Eu tenho que falar muito, Senhor. Sabe, quando a gente estava em São Paulo, a gente estava clamando lá, Senhor, e a gente não clama só pela gente. A gente clamou pela igreja, a gente ficou de 9 horas da manhã, foi 9, né? Até 7 horas da noite, num sol, lá, e Senhor, clamando, Senhor, muda a nação, muda a igreja, Senhor, muda a igreja. Então, meu irmão, essa jornada edificante que vai nos dar a oportunidade de buscar nas Escrituras a fim de renovarmos a nossa comunhão. Se eu estou falando de avivamento esse mês, a gente está falando de avivamento esse mês, eu e os irmãos vão pregar. Meu irmão, a gente tem que renovar a nossa comunhão. Você vê que nesse versículo aqui, Paulo, ele enquanto... O que ele está fazendo aqui? Por isso que eu falei sobre... Eu pedi esse nível de perdão. Paulo, ele corrigiu os inúmeros abusos que os crentes de Corinto cometiam.
Aonde? Nos dons espirituais. Se você ler o capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. E existia uma discussão, um negócio assim, que eles não concordavam. Não, o meu é melhor. O meu dom é mais bacana do que o teu. O meu dom é mais necessidade do que o seu. A minha igreja precisa... Não, aí Paulo está falando, cara, vocês, não é isso. O negócio não é por nessa linha. Então, Paulo, ele corrige. Às vezes, escuta isso, meu irmão, e a igreja tem falhado nisso. Às vezes, valorizamos o dom e não o bem-estar do nosso irmão. A igreja é chamada, claro que o dom é importante, é salutar, mas nós precisamos valorizar a comunhão com o nosso irmão. Como está o teu irmão? Quando você vê irmão ali numa situação, você se preocupa com ele? Você fala, caramba, esse meu irmão está precisando de algo. Então nós precisamos olhar isso. Isso é o quê? Isso é comunhão. Comunhão, diga assim, comunhão. Na parte que eu li aqui da visão amplificada, ele diz sobre o amor, o que é altruísta. O que é o amor altruísta? O que é uma pessoa altruísta? Eu falei, a gente precisa ter entendimento. É a pessoa, escute isso, meu amigo, para você ser altruísta. É a pessoa que demonstra preocupação com o bem-estar dos outros. Você tem preocupação com o irmão. Mesmo que isso, escuta, mesmo que isso implique em prejuízo ou sacrifício próprio. Você fica preocupado com o teu irmão. Será que ele está bem? Eu vou abrir mão disso para que meu irmão esteja bem. Isso é amor altruísta. E será que a igreja tem vivido isso? Quando a gente fala desse amor altruísta, a gente está falando o quê? De comunhão. E aí, eu quero trazer para a gente entender, ter um entendimento, a definição de avivamento. A expressão de avivamento ou reavivamento, né, refere-se ao despertamento espiritual de grande magnitude, que atinge o quê? Igrejas locais de modos impactantes e duradouros. Não é um mover, não é algo assim isolado que vai acontecer ali, e foi bom, aquele cultinho, aquele culto de oração foi legal, eu senti um choquezinho. Não é isso, não é só isso. Ele está falando, é impactante e duradouro, promovendo não apenas um fervor renovado nos crentes, mas também uma transformação que atinge, inclusive, a sociedade cristã. Meu irmão, se a gente está falando de avivamento, algo que acontece na nossa vida, o fervor que acontece na nossa vida, a gente vai atingir todo mundo aqui do lado. Amém? Eu já falei aqui e volto a repetir. Todo dia, quando eu acordo, eu falo, eu oro pela nação, eu oro pelo Rio de Janeiro, eu oro por Campo Grande. Falei, Senhor, abençoa Campo Grande. Obrigado, Gi. Avivamento é uma obra soberana de Deus. Deus que faz. Não sou eu, não é a Igreja Maranata. Como igreja local, devemos crescer na comunhão com Cristo. E nas disciplinas espirituais, como a leitura bíblica, oração, isso tudo faz parte do avivamento. A comunhão, jejum, para estarmos prontos para recebermos o avivamento. Tem muita gente que fala assim, eu vou buscar o avivamento, eu vou buscar o poder. Antigamente existia nas igrejas, os mais antigos aí, mais crentes mais antigos, mais cachudos vão lembrar disso, existia o culto de consagração, de busca de poder. Lembra disso, gente? E a gente ia. Eu, quando eu renovei espiritualmente, eu ia para esse negócio. Aonde tinha um beco, um lugarzinho que tinha esse negócio, eu estava metido lá. Eu queria algo na minha vida. E se nós não tivermos um coração simples, humilde, a gente não vai ver essa plenitude da comunhão. A pastora Tininha, quando está fazendo um momento ofertório aqui, eu achei muito interessante que o nosso coração precisa ser assim. Vem duas crianças logo aqui, o Adonis e o Nicolas. Eu vou subir, mas vou deixar minha oferta. E às vezes a gente tem outras prioridades e não faz isso. Amém? Você quer receber o avivamento esses dias?
Por que avivamento? A fim de que aqueles irmãos, né, que a gente tem orado, né, Paulo ele fala isso para que os irmãos ele endireitassem os seus caminhos sem perder a plenitude do Espírito. Paulo os desafia com palavras contundentes. Eu quero mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Eu quero mostrar algo para vocês. E aí, pesquisando isso tudinho, eu não sei se você já parou para ver sobre isso, mas eu quero trazer aqui em primeira mão, sobre os grandes avivamentos da história. Isso é um dado histórico, que aconteceu de fato, de verdade. O primeiro avivamento que eu quero destacar aqui, o avivamento da Reforma Protestante. A gente teve agora, né, aniversário aí, no século XVI, um movimento que sacudiu as estruturas da igreja do século XVI. Quando Lutero, ele fez lá, está errado. Ele viu algo, ele reconheceu algo e falou, isso está errado. E mudou. Ali houve uma grande transformação. Eu quero trazer 7 aqui, mas tem outros, muitos grandes, mas eu quero destacar esses 7 aqui primeiro. Não é que isso aqui é uma ordem, assim, eu quero falar sobre esses 7 aqui históricos que a gente entendeu. O segundo avivamento que eu quero destacar, o avivamento do grande despertar do século XVIII. Ocorreu no século XVIII, principalmente na América do Norte. E esse movimento foi marcado por intensas, escute isso, Cíntia, intensas reuniões de oração. E eles não desistiam, eles oravam. Eles, Senhor, aviva-nos, aviva. E nas orações eles pediam isso. Eles pediam isso. O terceiro avivamento, e esse você conhece, eu vou falar muito, da rua Azusa Street. Né? É esse mesmo, né, Léo? Vamos lá. Ocorreu no século XX, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esse avivamento foi marcado pela manifestação do Espírito Santo. E, meu irmão, a coisa mais maravilhosa é quando a gente sente a manifestação do Espírito Santo. E a gente fica que nem, meu irmão, não sei lá o quê. A gente cai, a gente senta, a gente se ajoelha, a gente baba, a gente chora, a gente cria um negócio aí qualquer. Derramamento de espírito, a gente se quebranta, a gente sente um desejo imenso de pedir perdão para todo mundo. O padeiro que demorou a fazer o pão, pegou aí, meu irmão. Isso é avivamento. Isso é avivamento. O quarto avivamento, o avivamento de Gales. Ocorreu no mesmo período que o avivamento da Rua Azusa, mas em um contexto cultural completamente diferente. Esse avivamento transformou a nação de Gales, com milhares de pessoas se convertendo ao cristianismo. Quando o avivamento é de Deus, as pessoas se rendem. É isso que eu falo, meu irmão. Eu acho tudo isso maravilhoso. Luzinha, câmera, a melhor câmera, a gente vai ter tudo isso. O melhor painel de LED, a melhor poltrona. De repente até uma poltrona que faz massagem, tudo isso. Mas o que vai fazer a diferença é a presença do Espírito Santo. Para a gente experimentarmos um avivamento, meu irmão, eu abro mão de tudo isso. Eu prefiro sentar no banco duro, mas ter a presença do Espírito Santo. Eu fui criado, meu irmão, num lugar. O banco era uma ripa, e a gente encostava assim naquele lugar. Aquele era nosso culto. E vou falar para você, era gostoso. Não estou dizendo que isso é bom, essa poltrona, não é, mas era diferente. Sabe por quê? Porque aquilo ali sim, mas a gente não se importava com aquilo, a gente se importava em estar com o Espírito Santo, a presença do Senhor. Amém? O quinto, o avivamento de Hebrides, em 1949 a 1952, ocorreu no meio do século XX, nas Ilhas Hebrides, na Escócia. Esse avivamento foi marcado por uma profunda sensação de Deus e uma convicção de pecado. Ou seja, a gente fala, estou sentindo a presença de Deus, meu irmão. É besteira quando você fala, eu sinto a presença de Deus, e você não entende sobre o pecado. Eu sou pecador. Porque quando você tem a presença de Deus, você entende que você é pecador, que você está errado em algumas áreas, eu preciso pedir perdão. Eu preciso mudar. Porque a presença de Deus, ela causa isso na gente.
E quando somos alcançados por isso, nós somos avivados. Amém? Outro avivamento, sexto. Esse é um pouco mais recente. E você deve ter ouvido falar. O avivamento de Toronto, no Canadá, em 1994. Ocorreu no final do século XX. Este avivamento foi marcado por manifestações físicas do Espírito Santo e uma profunda sensação de alegria e amor de Deus. Lembra que a época que o pessoal ria, sorria, via alegre, da presença de Deus? Toronto, Canadá. E esse último aqui eu deixei por último, o avivamento da Praça Azad, em 2012. Ocorreu, sabe aonde? No século 21. E sabe onde ocorreu esse avivamento? Irã. No Irã. Esse avivamento foi marcado por um crescimento explosivo do cristianismo em um país onde é perigoso ser cristão. Eles não queriam nem saber. No Irã mesmo, vocês falam de Deus lá, é esse povo aí que está aí, maltratando o povo de Israel. Lá houve um avivamento. E a coisa deve estar acontecendo até hoje, eu acredito nisso. E por último, eu quero destacar aqui um outro avivamento, não é dessa, mas eu quero falar que também é bem recente. No dia 18 de junho de 1995, um ano depois desse aqui, num culto de ação de graça do Dia dos Pais, que tinha tudo para ser mais um dia normal, numa igreja Assembleia de Deus, em Brownsville, subúrbio de Pensacola, na Flórida, o evangelista Steve Hill, recém-chegado de Londres, inaugurou o que ficou conhecido como Reavivamento de Pensacola. Depois tu pesquisa sobre esse avivamento. Algo aconteceu na vida daqueles irmãos ali, num simples dia dos pais. Aconteceu um grande avivamento. Entenda, meu irmão, que é comum entre nós, os protestantes, né? Nós somos, por isso, esse primeiro avivamento, partindo dele protestou, somos conhecidos por causa disso, os protestantes, o uso da expressão avivamento para se referir a despertamentos espirituais que surgiram na igreja ao longo dos séculos. A igreja ela foi sacudida. Aliás, eu digo assim, ela tem sido sacudida. E vou falar um negócio para você, por isso a gente tem... Eu vou falar assim, quem se antecipa tem aprendido isso, governa. Todo mundo, as pessoas no mundo, existe uma reunião de profeta, onde Cindy Jacob, ela se reúne com vários profetas, vai reunir só gente top da galáxia. Eles têm falado, do Brasil vai vir um grande mover. Da nação brasileira vai se levantar um fogo. Amém? E aí eu pergunto para você, irmão e irmãs, aonde você está? Via Láctea, pastor, estou aí, estou para lá. Escuta, meu irmão, você está no Brasil. Cria uma expectativa na tua vida, que daqui virá um avivamento, da tua casa virá um avivamento. Amém? Da tua família virá um avivamento, do teu PG virá um avivamento. Entenda mesmo que essa abordagem parece sempre girar em torno de um retorno à palavra. Sempre parece isso. Sempre parece que de arrependimento, de confissão e orações. Todas essas experiências, entenda isso, meu irmão, são legítimas marcas de um avivamento bíblico. Isso tudo é bíblico. E nós precisamos, quando você volta à palavra, irmão, eu sinceramente eu não entendo uma igreja crente que não tem desejo pela palavra. Eu estava vendo um negócio que eu vou comprar para mim esses dias aí, um devocional de Charles Spurgeon. Dia e noite. É um de manhã, é um livro dessa grossura, são devocionais. Tu tem ele? Eu falei, vou comprar esse negócio para mim, porque eu quero fazer essa devocional. Eu tenho o do Billy Graham, eu quero fazer, tenho do John Piper, eu vou comprar também futuramente. Ano que vem, do Charles Spurgeon. Eu quero fazer, porque esses caras tiveram experiências, meu irmão, que eu quero isso para a minha vida. Retorno à palavra. E quando você busca a palavra, meu irmão, não tem como você não sentir um arrependimento. Eu me arrependo disso. Quando você se arrependendo, você confessa. E aí você, confessando, te leva a quê? A uma vida de quê? De oração, de busca do Senhor.
O avivamento só vem, escuta isso mesmo, por determinação do alto. É Deus que dá. João capítulo 3, versículo 8 diz assim: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Se um dia você nascer do Espírito, assim é a sua vida. Por muito tempo, neopentecostais, somos nós, tem tentado produzir avivamentos com eventos, congressos, técnicas de marketing bem produzidas e um discurso emotivo e encantador. Isso motiva as pessoas. Qual é o problema disso, pastor? Eu acho isso legal, bacana, mas isso muitas vezes, na maioria das vezes, eu digo 95% desses casos, só fica no nível da alma, não sai daí. Porque, meu irmão, quando você é avivado realmente, sem ser motivado, vai lá, meu irmão, há uma mudança. Há uma transformação na sua vida. Porque avivamento, ele traz transformação. Amém? E o resultado disso tem sido, no máximo, um fogo estranho. Que não se espalha e nem muda a sociedade. Vocês viram o que aconteceu no Rio essa semana? Eu estava vendo hoje. Eu achei interessante. O governador do estado do Rio de Janeiro, ele num lugar, acho que numa igreja, cantando, adorando o Senhor. Eu não conheço esse cara, não sei se ele é crente, não sei como é que ele é. Ele é crente? Um está dizendo que sim, outros que estão dizendo que não. Mas ele estava adorando o Senhor. E eu falei, Senhor, amém. Que bom que ele está adorando, que algo pode acontecer na vida dele. Porque às vezes os caras fazem isso, para quê? Para um dia da votação, os crentes lembrar dele. Eu não estou julgando aqui, mas... E a gente vai ficando calejado de algumas coisas. Meu irmão, nós nunca tivemos tantos crentes no Brasil. O percentual de crentes no Brasil hoje é alarmante, graças a Deus. Mas existe um outro fato ruim, chato, triste. E nunca houve uma sociedade tão corrompida. Temos nos tornado um sal incapaz de salgar. Isso não é avivamento. O Brasil hoje era para estar explodindo. Eu creio que o maior arrependimento virá de dentro da igreja. A maior mudança tem que vir de dentro da igreja. Porque tantos crentes, não é possível a gente não salgar essa nação. Uma igreja muitas vezes dividida. Você vê que o grupo de LGBT, os caras são unidíssimos, são tudo unidos aí. Outras turmas aí são unidas, mas os crentes não têm divisões. Eu não concordo com isso. Não. Meu irmão, vamos nos unir para Deus mudar a nossa nação. E isso é que importa. Porque senão vamos continuar sendo sal que não está salgando nada, dando sabor para nada. Eu sei que de repente você não vai dar muito amém por hoje com a palavra que eu vou te dar, não. Você é pastor. Mas é a realidade. Porque eu estou te falando algo para você mudar a sua vida. Entendeu, Nando? Entendeu, Vini? Entendeu, Mateus? Mudar a vida. A turma aqui do camarote é diferente. Alguns pentecostais também têm sequestrado a expressão avivamento. Tem sequestrado a expressão avivamento para sugerir que as suas reuniões são demonstrações de um avivamento. E não são, meu irmão. A reunião está batendo fogo, e não são. Porque o irmão sai dali, quando ele está falando, eu te mostro um caminho mais excelente. E aí, e a comunhão? Aí fala mal um do outro, ele fala, aquele irmão, aquele lá. Irmão, não são. Não zelam pelo outro. Irmão, eu entendo que o movimento pentecostal, do qual eu faço parte, você também, surgiu como um avivamento, pelo seu impacto, alcance e potencial evangelístico, sem precedentes
na história da igreja. Tem gente que se perde. Em 1900 e pouco, 1992, por aí assim, 91, o Benny Hinn, ele fez uma cruzada. Muitos de vocês estavam, nem era assim, mas alguns não eram. Uma cruzada evangelística. Ele fez uma reunião no Sambódromo, no qual Evander Holyfield, que era um pugilista na época, convertido, veio junto. E ele sobre quem é Benny Hinn? Benny Hinn é o autor do livro Bom Dia, Espírito Santo. Benny Hinn, na sua trajetória de caminhada de busca de poder, ele foi discriminado, excluído pela sua família, porque ele queria buscar o Espírito Santo, se converteu, a família dele não concordava. E ele assistia Catherine Kuhlman. Depois você procura na internet as pregações de Catherine Kuhlman no YouTube. E essa mulher, nas reuniões dela, era um frio abaixo, não sei quantos eram. E ele estava lá na porta esperando, assim de gente. 5 horas da manhã, a igreja assim. Ó. E a Benny Hinn vinha aqui no Brasil. E ele orando, no movimento lá no Sambódromo, quando ele soprava, muita gente caía no Espírito. Foi uma época dele muito legal. Contudo, meu irmão, após poucas décadas, esse fogo, ele foi, assim, tomado posse das igrejas. Isso aqui é tipo meu, da igreja. E hoje, o que restou foi um belo monumento para constar nos livros da história. E quase nada mais. Lembra daquele avivamento? Lembra daquele culto lá, naquele 1900? Nunca mais aconteceu. Deus, ele não quer avivar mais? Deus, ele não quer derramar avivamento sobre a tua igreja? É claro que ele quer. Nós somos poucos, meus irmãos, aqui hoje. Mas nós temos condições de fazer um barulho violento nessa nação. Eu creio nisso. Nós temos condições. E para o avivamento, escuta isso, meu irmão e minha irmã, existem marcas. Amém? Quando você olha, Nilce, quando você olha uma maçã mordidinha, do que você lembra? Qual a marca que você lembra? Apple. O iPhone, né? Quando você vê aquela vírgulazinha assim, o que você lembra? Nike. Não é verdade? Quando você vê as 3 folhinhas assim, Adidas. Quando você vê 3 anelzinhos assim no carro entrelaçados, você lembra o quê? Mateus, você que é bom nisso. Um Audi. E qual é a marca do avivamento na nossa vida? A igreja parece que disse. A impressão que eu tenho é que a igreja não tem essas marcas do avivamento. Nós precisamos ter marcas do avivamento. De olhar assim e falar: tu é crente? Trabalhar há 5 anos. Nem percebi. Porque quando você é crente avivado, você tem marcas, aonde você chega, as pessoas vão notar isso em você. De falar: cara, você é diferente. A sua vida é diferente. Existe uma luz diferente em você, existe um... Isso é marca de avivamento. Eu digo para você assim, aonde eu trabalhei, graças a Deus, eu deixei boa impressão. Em todos os lugares que eu trabalhei, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente. Em todas as igrejas que eu participei, aliás, o pastor que batizou a pastora Tininha, que me recebeu quando eu voltei para Jesus, pastor Licinho Faria, faleceu e hoje foi o sepultamento dele. Um homem de Deus, um dos caras que eu tenho uma referência até hoje como pastor. Ele não me conhecia, não era, e ele ia na minha casa me visitar. Vai para a igreja, volta para Jesus. É um cara espetacular. Um autêntico avivamento deixa marcas evidentes quando acontece. Você pode não ter nada hoje ainda, mas eu acredito que até final de novembro alguma coisa vai acontecer e você vai ter uma marca e as pessoas vão notar isso em você. Então podemos identificar
diversos avivamentos nas Escrituras. E eu quero falar alguns deles na Bíblia, que aconteceu na Bíblia. Alguns avivamentos. O avivamento promovido pelo profeta Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Elias, ele revolucionou, ele modificou uma situação, uma nação. Ele mandou fogo, meu irmão. Mandou fogo naquele lugar. O avivamento sobre o rei Asa e Josafá. 2 Crônicas, os capítulos 15 e os capítulos 17. 15 ao 17. Asa e Josafá jogou fogo na época deles ali também. O avivamento sobre o rei Josias, onde todo mundo era corrompido, os reis vinham se corrompendo, e Josias se manteve íntegro. Ele restaurou muitas coisas ali no reino. 2 Crônicas 34 e o capítulo 35. O avivamento conduzido por Esdras, no capítulo 9 e 10 de Esdras. O avivamento conduzido por Neemias 8, do 9 ao 11. O avivamento de Nínive, Jonas capítulo 3, onde Jonas queria matar o Ramás. A turma era do tipo Ramás. Essa turma não merece a ti, Senhor. Deus falou, vai lá, e fala, não vou. E ele teve que ir lá. E o espantar de Jonas, os caras se converteram. E ele falou, meu Deus, os caras se arrependeram mesmo. De repente ele ficou até chateado. O avivamento em Jerusalém. Atos capítulo 2, esse você conhece. O avivamento de Samaria, Atos 8, onde algo aconteceu com aquela galera. E o avivamento de Éfeso, Atos 19. Pastor, tem avivamento em Éfeso? Teve. Depois assim, lê lá, Atos 19, desculpa. Quando um autêntico avivamento acontece, as suas marcas são evidentes. O que acontece, então, quando temos um avivamento na nossa vida de verdade? Quando isso acontece, há um retorno generalizado às Escrituras Sagradas. Você vê o povo buscando uma palavra, lendo a palavra, orando a palavra. O povo confessa e abandona os seus pecados. Amém? Em sinal de arrependimento ele faz isso. Há uma intensa sede por Deus e temor generalizado. Não é medo, é temor. Santificação cresce de uma maneira grandiosa. Ao mover de santificação. Um grande ardor evangelístico surge no coração dos crentes. O que é isso? Quando nós somos avivados, tudo que você vai viver, todas as pessoas que você vai conversar, você vai querer falar de Jesus. Quando você viver assim, você está avivado. Olha, mas deixa eu te falar uma coisa. Existe um Deus, eu tenho vivido coisas, você vai começar a contar e vai pregar. E as pessoas vão olhar assim, caramba, porque você está avivado. Aí quando você fala, não, rapaz, isso aí não tem que matar mesmo. Isso aí vai na polícia. Vai na polícia. Mesmo você não está avivado. Você não está avivado. E a coisa mais importante, dentro daqueles que são avivados, que têm buscado, o amor como caminho ao avivamento. É como se fosse o amor, um grande farol para iluminar você. Então, eu quero que você entenda uma coisa, mas agora que eu introduzi o assunto e você entendeu o que é avivamento, e fiz esse panorama sobre a marca de um genuíno avivamento, eu quero retornar às palavras que Paulo sugeriu, o amor como caminho sobremodo excelente. Ele fala, esse é o caminho sobremodo excelente. Para os coríntios crescerem como comunidade cristã na plenitude do Espírito. O que Paulo desejava aos coríntios? Que eles crescessem. E eu sou sincero com vocês,
Esse é o sentimento que nós temos em relação a esse mês. Eu, a pastora Tininha, que a igreja cresça por um caminho mais excelente, sobretudo excelente. De viver verdadeiramente, genuinamente, esse amor. E na minha percepção pastoral, a frieza generalizada de nossos dias está diretamente associada à falta de amor. Nós que trabalhamos com pessoas, com seres humanos, vemos isso. Jesus, ele previu esse tempo que a gente está vivendo hoje. Mateus capítulo 24, 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que a igreja hoje não tem vivido esse amor? Uma das maiores marcas de uma igreja avivada, Aparecida, é o amor. É o amor. Se eu digo que sou avivado, se eu digo que eu sou pentecostal ou neopentecostal, eu tenho que ver esse amor. Não é o dom, como Paulo está falando aqui, arabaxéia, manto, nada disso. É o amor. Paulo fala nas suas cartas, quando ele fala aos Coríntios 13, o amor, fala sobre os dons, tudo, mas ele fala esperança, mas o mais importante é o amor. Então a nossa falta de amor por Deus, principalmente, é evidente na forma como conduzimos nossas escolhas pessoais. Existe uma igreja hoje. Existe essa igreja hoje que não tem amor por Deus. Será que nós somos assim hoje? Pastor, eu amo a Deus, será? Não lemos as Escrituras, não oramos, não conseguimos congregar com regularidade, não ofertamos ou dizimamos, e não desejamos comunhão e intimidade com Deus, porque não o amamos de verdade. Isso é uma realidade, gente. Se eu falo que eu tenho comunhão com o Senhor, que eu amo ao Senhor, meu irmão, eu tenho que ter amor pela palavra. Eu tenho que orar. Às vezes no culto de oração vem poucas pessoas. Sinceramente, uma igreja avivada, o culto de oração era para ser o mais cheio. Para ser o mais cheio. Não conseguimos congregar com regularidade. Vim na igreja. Eu estou aí firme e forte. Escuta, mas a gente faz 2 cultos na semana, que para mim, pouquíssimo. E assim mesmo as pessoas às vezes não veem num, não veem no outro. Eu sei que cada um tem os seus motivos, mas não ofertamos ou dizimamos, não somos fiéis no nosso dia, nas nossas ofertas. E não temos comunhão com o nosso irmão, e nem desejamos intimidade com Deus. Entenda que a falta de temor na igreja é uma triste constatação de que estamos prostrados perante o Espírito do nosso tempo. Isso não é uma igreja. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você entenda isso, que Deus sacrificou o seu Filho para podermos amá-lo. Porque Deus, Ele deu Jesus por nós, para a gente poder amá-lo. Que o amor que Ele teve por nós fosse recíproco. Por isso Ele deu o seu Filho. Nós temos sido, na maior parte das vezes, ovelhas irresponsáveis e infiéis. A gente acabou de sair de uma série falando sobre o quê? Fidelidade. E fidelidade o quê? Parcial. Percentual. Total. Por não amarmos as pessoas, deixamos de compartilhar o Evangelho que pode salvá-las da condenação eterna. Meu irmão, você tem que amar as pessoas. Você pode falar assim, pastor, me diz aí, como eu vou amar Alexandre de Moraes? Não, Paloma?
Né, Marcelo? Marcelos. Não estou falando você ir lá, oferecer uma Coca-Cola para ele, uma rosa, uma maçã, igual a gente fazia com os professores. Ore por ele. Senhor, salva essa vida. Que haja um arrependimento nele, Senhor. Toca no coração dele. Muda a cabeça dele, Senhor. O Lula, o 9 dedos, Senhor, o que eu vou fazer? Queima. É muito mais fácil a gente falar, Senhor, queima, arrebenta com ele, arranca os 10 dedos dele, Senhor, os 9 que faltam. É verdade ou não é? A gente tem que falar, Senhor, que ele possa se arrepender. Sabe o que eu penso nisso? Você imagine amanhã, o Alexandre de Moraes, ele mudar a cabeça dele e esse cara se tornar um homem de Deus. Confessar os pecados. Imagina isso. Isso é avivamento. A Ruth Graham uma vez falaram para ela, Ruth, por que o Senhor não faz hoje com o mundo que fez lá com Sodoma e Gomorra? Sabe o que ela respondeu? Ela falou assim, existe uma igreja orando. Existe uma igreja orando. Só por causa disso. Você fica aí, eu quero que o Brasil mude, então vamos orar pelo Alexandre de Moraes, Renan Calheiros, vamos orar pelo Pacheco, por essa turma aí, ore por eles intensamente, pela Janja, a elegância da Janja, ora por isso. Senhor, que essa menina possa ter bom gosto. É uma piada. Mas vamos orar para mudar a cabeça dessa turma aí. Mudar a cabeça do Bolsonaro também. Não é verdade? Senhor, muda essas pessoas. Muda o povo brasileiro, que o povo brasileiro possa ter uma consciência melhor. Saber discernir quem é bom para o Brasil e quem não é. Meu irmão, nós não nos ocupamos com o sofrimento do mundo, do Brasil. Nem com a necessidade de servirmos uns aos outros, não. Sobram as desculpas e a falta de amor. A gente sempre tem uma desculpa para não amar. Entendamos que Cristo ele nos ensinou que ser humano significa estar disposto a amar até o fim. O ser humano é isso. Por isso, ele abriu mão da sua glória e nos amou até o fim. Mas temos agido muitas vezes como monstros deformados, cheios de orgulho, soberba e arrogância, que só pensam no próprio umbigo. Ninguém pode dizer amém? Amém? Gente, eu estou dando uma palavra para vocês e eu quero ser sincero, isso é uma verdade ou não é? Eu estou sendo exagerado aqui? Eu estou falando alguma mentira, Carol? Estou exagerando, mano? Me corrija aí, Iago. Que igreja nós estamos sendo até hoje? Na verdade, Cris? Estou exagerando, Cris? Sem amor não existe possibilidade de um avivamento. Quero te fazer uma pergunta. Você quer pertencer a uma igreja avivada? Levanta a mão assim, eu quero, pastor. Se denuncia aí. Então você vai ter que amar muito. Vai ter que continuar a me amar depois dessa palavra. Começa por aí. Só vou ter que te amar mesmo. E amar os irmãos. Amar, continuar amando. Quantas vezes você saber o pecado do teu irmão que ele errou e você continuar amando seu irmão? Na época, quando nós éramos líderes dos adolescentes jovens, sempre tínhamos uma situação e eles confessavam o pecado dele. E sabe o que a gente tinha que fazer? A gente fazia, aliás. A vontade era dar um bandão, né? Mas a gente abraçava, amava, beijava e orava e falava, você vai conseguir. Não desista, você vai conseguir. Amém? Por isso que eu falo, meu irmão, os jovens adolescentes foram excelente treinadores para a gente, para forjar em nós um caráter pastoral. Porque aquela turma forjou, né? Para Paulo, o amor é o caminho sobremodo excelente.
que nos autentica como um povo do Espírito. O apóstolo associa amor com cada pessoa da Trindade. Para ele, Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, sendo ainda a gente pecadores. O amor de Cristo que o levou à cruz. Foi o amor que levou Jesus à cruz. Nos constrange a uma vida sacrificial. Esse amor, ele nos constrange e nos leva a uma vida sacrificial. E aí eu te pergunto, será que você tem vivido essa vida sacrificial de renunciar muitas coisas por amor? Meu irmão, às vezes a gente não consegue amar os nossos familiares. Às vezes a gente não consegue. Minha irmã, quarta-feira, vai vir aqui para minha casa. Vai ficar quarta, quinta, vai vir no culto, vai ficar sexta, sábado, domingo, e na segunda-feira eu vou levar ela de volta. Vai vir 2 cultos aqui na igreja. Uma irmã que eu precisei amar muito e que me amou muito também. E durante muito tempo foi uma bênção na minha vida. E que teve os problemas dela emocional, mas eu falei, vou amar, vou amar. E hoje eu me relaciono bem com ela por saber perdoar e amar. Então Paulo ele faz isso. E entenda, que para ele, Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido na cruz para a gente. Ele deu a vida por nós. Ele renunciou. E aí os crentes, eles devem demonstrar amor, por quê? Pelo Espírito Santo. As pessoas hoje, eu vejo, Jesus ele veio e foi, e ele falou assim, eu vou sim, mas eu vou deixar algo para vocês. E o que Jesus deixou para a gente? Um caderno de pergaminho, um pedacinho lá, uma lição diária, uma escola bíblica dominical. O que ele deixou para a gente? O Espírito. Meu irmão, nós precisamos desejar. Eu vejo que a igreja hoje não deseja o Espírito. Eu desejo o Espírito. Eu preciso do Espírito. Romanos 5:8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisamos que esse amor de Deus seja demonstrado sobre nós. Amém? Somente um amor renovado por Deus e pelas pessoas que nos colocará na rota do avivamento. Se hoje eu quero a igreja, se vocês juntamente comigo, com a pastora Tirinha, queremos entrar na rota de um avivamento, a rota não é 66, é o amor. Só ler, escuta isso, irmão. Deixa a dona escorrer, não se importa com ele não. Só lê as escrituras quem ama Deus. Só buscará a sua face quem o ama. Só se preocupará com a santidade quem o ama. Só se ocupará com a obra de Deus quem o ama. Josué 23:11 diz, por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Josué está falando, por isso se dediquem a isso. E aí, esse que Paulo está falando aqui, os próprios dons devem ser exercidos tendo o amor como seu fundamento. Se eu tenho um dom e não exerço ele como amor, meu irmão, eu não estou ganhando. Porque às vezes o dom serve só para detonar o irmão, para envergonhar. Meu irmão, dom não é para isso. É para avivar a igreja, para ganhar a vida, para restaurar vidas. Quando amamos sinceramente, desejamos servir, desejamos socorrer, desejamos libertar, desejamos exercer misericórdia, desejamos curar, discernir, exortar, isso que eu estou fazendo aqui, e edificar, isso que eu estou fazendo aqui.
Assim, quando eu cheguei, hoje estava ali conversando com o Iago, e a Will veio para perto, chamei ela para a porta, eu vi, o que está acontecendo? O Adão não está legal, está com uma alergia, então vamos orar. Meu irmão, você viu teu irmão? Não estou legal, então vem cá, vamos orar. Vamos orar agora. Chama, vem cá comigo aqui. Juntei os três ali, onde vê 2 ou 3 no meu nome ali estarei, então vamos orar. O Senhor vinha curar o Adonis até o final do culto, em nome de Jesus. Esse é o juntamento da igreja, mudar a situação. Gálatas 5:13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. O caminho sobre modo excelente, infelizmente, é o caminho negligenciado. Eu desejo, irmão e minha irmã, sinceramente, que o avivamento venha sobre essa igreja. E quero, na graça do meu Senhor, estar disposto a abrir mão de tudo que em mim que impeça o avivamento a vir com poder. Por Ele. Você não cantou? Por Ele. Quando Paulo fala, eu vou mostrar um caminho excelente. Quem é as Escrituras declara que é o caminho? Quem é? João, Moisés ou Jesus? E quem é Jesus? O que é Jesus? É a maior demonstração, a maior manifestação de amor pela igreja. Amém? Por isso que peço a Deus que me ensine a cada dia a amar mais. Quando eu falo aqui sobre exortar, irmão, quando a gente está exortando, está dando uma correção, não é porque eu não estou, mas porque eu amo. Por isso eu pedi, porque às vezes a gente tem amado. A gente tem que amar exortando, dando uma palavra, ó, está errado nisso. Não acho legal, bacana isso. Isso é amor, isso é a maneira de amar. O amor é a resposta para uma vida cristã. O amor é a resposta para uma vida cristã profunda. Ainda tem, obrigado, mano. Você me lembrou. Entenda, meu irmão, que o amor é a chave do verdadeiro avivamento. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Concluindo tudo isso aqui, Igreja de Jesus Cristo, Maranata Church em Campo Grande, ovelhas que o Senhor tem me confiado, e eu sou privilegiado por isso. Falando aos Coríntios, Paulo reconhecia que somente quando o amor se apoderasse daqueles irmãos, eles poderiam viver a plenitude do Espírito Santo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro
ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Isso é amor. A gente voltar àquelas obras lá de trás, onde a gente orava, a gente tinha sede de estar na igreja, de estar junto, estar em comunhão. Isso é amor. Amém? Então, suas recomendações para isso não girem em torno de mais disciplina em buscar o amor. Seguir o amor, 1 Coríntios 14, 1. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Ele fala, seguir o amor. Procurai com zelo os dons espirituais. Mas primeiro, amor. A boa notícia da salvação, que salva o pecador e aviva os corações, é uma mensagem de amor. No sábado, quando nós estávamos lá, teve um momento, vários momentos de arrependimento. A gente se arrependeu. E a gente olhava e disse, eu me arrependo. E na eternidade pretérita, meu irmão, Deus amou uma multidão incontável. Deus amou uma multidão incontável de pecadores, de nossa raça decaída, e os escolheu para pertencerem a Ele. Amém? Por amor a Cristo, se fez carne. Por amor a Cristo, ele se fez carne. E subiu no madeiro. Padecendo a ira santa de Deus para libertar do pecado aqueles que crerão em seu nome. E em amor, o Espírito gentilmente atrai esses eleitos para que abandonem suas vidas mundanas e creiam no Evangelho. Por amor, o Deus triuno está chamando você. Por amor, o Deus triuno está chamando você. Meu irmão e minha irmã, não dê as costas a Deus, que amorosamente nos criou. Não desmereça o Filho de Deus que sangrou na cruz para salvar você. Não endureça seu coração ao ouvir o Espírito te chamar por amor. Há um caminho sobremodo excelente para você essa noite. Cristo, o caminho morreu, o caminho do amor morreu para perdoar os pecados e ressuscitou para justificar aqueles que creem em seu nome. Fora de Cristo, a chama se apaga. Há ódio, ressentimento. Nele, a certeza de vida eterna, amor, fé e esperança. O Deus que aviva corações quer tirar você da morte espiritual nessa noite. Salmo 42, 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Sonhar, desejar, buscar, ver a face do Senhor. E eu creio que verei um avivamento tomar conta da nação brasileira. Aviva, Senhor, a tua obra na nossa vida. A disciplina da comunhão, meu irmão e minha irmã, é um ambiente onde a fome por Deus é cultivada e preservada. Precisamos ter clareza
de que não existe comunhão fora de Cristo. Logo, a nossa união com Cristo é que possibilita a nossa fome de comunhão com Deus. Porque estamos unidos em Cristo, temos comunhão com Deus. E podemos ter comunhão uns com os outros. Para encerrar, Abacuque capítulo 3, versículo 2 diz: Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossos dias, hoje, dia 2 de novembro de 2025, as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época, ainda que esteja irado. Lembra-te da tua imensa misericórdia. Lá atrás, Abacuque está falando algo sobre os dias de hoje. Aviva no Senhor hoje. Aviva o teu povo. Fique de pé.